Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Graça e paz. Estamos aqui mais uma noite para esperar em Deus, né? E compartilhar uma palavra enquanto esperamos e não podemos nos reunir, não podemos nos encontrar fisicamente, pessoalmente, né? Dar aquele abraço gostoso e termos aquela comunhão preciosa e adorarmos ao nosso Deus todos juntos, né? Então, enquanto isso, a gente vai se conversando por live, né? Dá o seu joinha, o seu like, o seu coraçãozinho, o seu aceno para quem está acompanhando pelo Instagram. Quero orar aqui por um instante e depois compartilhar algo que está no meu coração e nós orarmos, né? Em nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome e queremos totalmente na Tua ação de graça, favor e misericórdia. Estamos aqui nessa noite por causa da Tua permissão e querer. Estamos aqui por causa da Tua aprovação. Estamos aqui porque o Senhor nos escolheu para estarmos nesse lugar nessa noite. Senhor, que a palavra que vamos pregar, e compartilhar e meditar juntos, ela realmente fique em nosso coração como uma verdade, ela realmente se estabeleça em nossas vidas como uma verdade, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos aí tendo que lidar com a situação, né? E a princípio não temos uma perspectiva de curto prazo para retornarmos às nossas reuniões normais, então a gente vai seguindo na live mesmo, compartilhando, e o propósito de compartilhar aqui na hora da palavra com você uma mensagem, estudarmos juntos, é alimentar o seu coração, a sua fé, a sua vida. Seria interessante se você pudesse desligar os aparelhos de TV, outras mídias que estão à sua volta, para que você pudesse concentrar um pouquinho, né? E meditar realmente, fazer desse tempo um tempo de edificação pessoal. Afinal de contas, não estamos vivendo dias simples na Terra, estamos vivendo dias um pouco delicados, um pouco complexos no entendimento, na razão, e temos que, mais do que tudo, olharmos na palavra do Senhor e na perspectiva da palavra, em nome de Jesus. Eu quero usar um texto que está em Mateus 8 e depois avançar para mais dois locais aqui na palavra do Senhor que tem uma similaridade, né? Mateus, aqui no capítulo 8, no verso 23, há um relato de um fato que aconteceu com Jesus e os seus discípulos interessante. Então, entrando eles no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui nós vamos tirar algumas coisas importantes, né? Os seus discípulos, a Bíblia começa descrevendo aqui que Jesus, entrando no barco, os seus discípulos o seguiram. Houve uma predisposição natural dos discípulos aqui de seguir Jesus. Jesus não mandou eles entrar no barco, não ordenou que eles entrassem no barco, não enviou-os, a Bíblia simplesmente diz que os seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Jesus está dormindo, Jesus está tranquilo, Jesus está emocionalmente confortável, Jesus está descansando. Ao passo que os discípulos já haviam concluído: Senhor, perecemos. Acabou. Porque a exclamação aqui e o verbo utilizado é
no sentido de alguém que já concluiu que não tem mais saída, não tem mais solução, acabou, fim de linha. E no desespero, implorando: Jesus, salva-nos. Perguntou-lhe Jesus: por que sois de pequena fé? Por que sois de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o mar e fez-se grande bonança. E a indagação que surge a partir disso é: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus aqui demonstrando pelo dom de maravilhas que tudo está sujeito ao seu poder, nome e autoridade. Então, o primeiro ponto aqui, antes de nós entrarmos no outro texto similar, é que Jesus, depois de eles haverem concluído que haviam perecido, desafia a fé, trata da fé daqueles homens. Fala assim: meus queridos, meus prezados, povo escolhido, discípulos, pequena fé. A pergunta é: qual é a dimensão da nossa fé? O tamanho está falando de dimensão. Qual é a dimensão da nossa fé? Qual é a dimensão da sua fé? Uma pergunta importante para se fazer. Eu sempre digo e repito, falar sobre fé, pregar sobre fé, falar para os outros andar na fé é fácil. Mas e eu? E você? Falar sobre fé quando tudo está bem? Tranquilo, jóia, palavra 10. E quando não está? Então Jesus pega aquela circunstância com aqueles discípulos e fala assim: olha, vocês vão precisar melhorar a fé. A fé, a dimensão de fé que vocês têm é pequena. Vocês precisam ter uma fé mais robusta, maior, para enfrentar esse tipo de circunstância e dar o exemplo. Eu penso que Jesus está simplesmente dando um exemplo. Olha, no meu nome, na minha autoridade, no meu poder, o mar e as ondas se submetem. Mas lá na frente Jesus vai dizer o seguinte, que em o nome do Senhor nós faríamos as mesmas coisas e obras até maiores. Vai comigo agora, em Mateus, no capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Aqui uma história bem conhecida. A primeira delas, que está relacionada no contexto, é a multiplicação de pães e peixes. E na sequência, a Bíblia diz que Jesus compeliu. Aqui é um pouco diferente a situação. Lá a Bíblia diz que, aquele outro fato, os discípulos simplesmente entraram no barco. Penso eu que eles achavam interessante seguir Jesus. Aqui já acontece muita coisa no decorrer daquele capítulo com esse, e agora eles estão realmente sendo discipulados por Jesus. Lá eu penso que eles estão sendo atraídos por Jesus. Aqui eles estão sendo discipulados por Jesus. Olha a revelação. No primeiro momento, na nossa fé, na nossa vida cristã, nós somos atraídos por Jesus. Num segundo momento, nós somos discipulados por Jesus. Lá, eles atraídos entram no barco. Aqui, eles discipulados, eles dizem assim: vocês têm que pegar o barco agora, porque nós vamos para um outro lugar. Vamos entender isso, né? Fechado parênteses, nesses tempos de Deus em nossa vida, o que acontece? Despedidas as multidões, Jesus sobe ao monte a fim de orar sozinho e etc. No 14, verso 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento já era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais.
Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, Pedro vai fazer uma provinha com Deus ali, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo no barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. As duas histórias terminam diferentes. A primeira história termina com a seguinte conclusão: quem é este que até o vento e o mar se submetem? Havia uma interrogação em torno desse poder de Jesus. Quem é este? Nesse outro texto, já não é mais essa interrogação que predomina no sentimento. É a conclusão verdadeira, profunda, intensa de que Jesus é o Senhor, porque eles o adoram e eles declaram: verdadeiramente és Filho de Deus. Vamos lá. Estava lembrando uma história ontem que aconteceu comigo e a gente já vai seguir a meditação. Eu estava numa semana pós-conclusão de segundo grau, só alguns 20 e tantos anos atrás, quase 30 anos. Então nós ganhamos uma viagem, fizemos toda uma agenda da formatura, né, do terceirão, aquela história toda, e fomos para Florianópolis, Santa Catarina, na praia, Camboriú, melhor dizendo, Balneário Camboriú. Mal sabia eu, primeiro não sabia que isso existia, segundo não sabia que era uma praia tão famosa, importante, né, bonita. E vai lá o Joel com os colegas para a praia, ficar uma semana na praia. E um belo dia resolveram contratar a viagem, né, um passeio de barco. E embarcamos naquele naviozinho, naquele barco, na verdade, uma pequena embarcação, cabia ali umas 30 ou 40 pessoas e fomos navegar. Né? Tinha lá o capitão da embarcação, os auxiliares, e fomos fazer aquele tour. Ninguém avisou antecipadamente que quem estava de estômago cheio, quem tinha medo, quem não suporta grandes balanços por conta de labirinto, iria passar mal. Não demorou muito para que encontrássemos algumas grandes ondas que simplesmente aquela embarcação ela subia, parecia que estava subindo um morro e descendo uma montanha do outro lado, batendo aquele bico na água. Eu não tive medo, eu fiquei mais curioso com aquilo até do que medroso. Você pode falar assim: ah, pastor, você está de brincadeira, que você não teve medo. De fato, não tive muito medo com aquilo, né? Toda vez que eu ia numa embarcação pequena ou grande, como eu não sei nadar, diz o ditado que quem não sabe nadar não morre afogado, né? Eu já ponho o meu colete e estou ali meio tranquilo. Falei: bom, esse negócio aqui, estou ali olhando a situação. Mas não demorou muito para 1, 2, 3, 4, 5 colegas colocar até os pensamentos para fora e a coisa ficou tensa, porque o balanço era muito grande, as vagas das ondas eram muito grandes. O que eu quero dizer com isso? É fácil ter fé quando a gente pode colocar o pé no chão. É fácil ter fé e dizer que eu tenho fé quando tudo está tranquilo. Enquanto Jesus está fazendo o milagre na multiplicação de pães e peixes, que não tinha muito a ver com os discípulos, de certa maneira, porque quando Jesus pergunta para eles o que vocês têm para ofertar, eles perguntam se dá para comprar algum pão, coisa parecida, eles estão olhando na perspectiva natural, e Jesus está ali como o grande mentor e idealizador e o grande pastor daquele rebanho. A Bíblia diz que Jesus tinha compaixão dessas pessoas porque eles eram como ovelhas sem pastor. Os discípulos estavam numa boa. O máximo que eles tinham que fazer era servir os pães.
organizar os grupos, organizar as pessoas, servir pão e recolher pão. Não havia nenhuma exigência de fé para aquilo. Tudo estava unilateralmente na pessoa de Jesus, que estava manifestando o poder sobrenatural de Deus, a compaixão, a misericórdia e o cuidado com aquele povo. Então, quando tudo está tranquilo, quando tudo está bem, quando tudo está caminhando normal, céu de brigadeiro, como se fala por aí, marolinha de marinheiro, né? Aquela ondinha tranquilinha, tudo parado, calminho, tranquilo, fácil. Especialmente se tiver com o pé no chão. Conheço muita gente que não quer andar de avião, não gosta de, melhor dizendo, viajar de avião, porque não se sente seguro. Por que não se sente seguro? Porque tira o pé do chão. Eu, por exemplo, não gosto de altura. Subir em telhados altos, prédios altos, olhar para baixo, não é muito a minha praia. Não gosto muito disso, me desconforta. Porque eu não me sinto bem com aquilo. E Jesus pega a partir disso, vendo que essa galera ainda não entendia muito de fé, Jesus fala assim: agora vocês entram no barco. Aqui na multiplicação de pães e peixes, vocês não precisaram exercer nada de fé, vocês só precisaram servir. Agora eu vou colocar vocês num lugar onde você vai precisar ter fé. Você vai precisar ter uma fé robusta. Lá na primeira história, Jesus está dizendo: olha, a fé é pequena. Aqui Jesus ainda continua confrontando a fé. Aparece mais no contexto de Pedro, homem de pequena fé. Mas na verdade, estava todo mundo meio, né? Então, as circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, nesse tempo, são o grande momento de Deus em nossas vidas para o exercício da fé. Por que alguns ficam desesperados, aflitos? Basicamente, porque a fé, estou falando agora de cristãos, pessoas que se dizem servas de Deus, porque a fé está pequena demais. Porque a confiança no Senhor está pequena demais. Porque falta um entendimento a respeito do caráter de Deus, cuidador, zeloso, provedor. Pastor, mas e se chegar essa peste na minha casa? Simples. É hora de permanecer firme na fé, inabalável em sua fé. Eu meio que brinco, mas eu penso que esse meu pensamento, isso é meu, né? Faz um pouco de sentido. Se alguém tiver com o prazo de validade vencido, Jesus não vai esperar nem um segundo. Tchau, fim, glória. Mas se não está com o prazo de validade vencido, quer dizer, não chegou a hora de partir para a glória, não vai partir para a glória. Pode ficar tranquilo. Siga a sua vida, siga as coisas que... Faça as coisas que precisam ser feitas, fica firme, fica convicto no seu coração, fica atento ao movimento celestial. Eu vim agora há pouco de uma reunião e uma pessoa amiga nossa dizia assim: por que será tudo isso? Eu fico pensando por que tudo isso. É simples. Deus está colocando todos num lugar chamado dependência de Deus. Rico, pobre, pequeno, grande, com poder, sem poder, influente, não influente. Deus simplesmente está dizendo: vocês têm condição, a mensagem que Deus está dando é o seguinte: vocês têm condição de mandar espaçonave para Marte, mas vocês não conseguem lidar com o vírus. Deus está mostrando para nós, para o mundo inteiro, a nossa pequenez. A Bíblia diz que nós somos como um pó sobre a balança. Isaías fala a respeito disso.
Está falando de pequenez diante da humanidade, do universo, das coisas criadas, do próprio poder de Deus. Deus está dizendo assim, olha, fica com o seu coração no meu coração, fica firme na fé, que é mais tranquilo. Jesus está dizendo isso para os seus discípulos. Tem de bom ânimo, não temais. Não temas. Fica tranquilo em mim. Não tem jeito de ficar tranquilo quando nós não estamos em Jesus. Não tem jeito de ficar calmo quando nós não estamos no Senhor. Não tem jeito de não temer se nós não estamos no Senhor. A única razão de fazer pessoas tremerem, morrerem de medo, ficarem aflitas, desesperadas, é o fato, a única razão, o fato é de não estarem firmes na verdade e no Senhor. Agora, é fácil? Não, não é. Não é mesmo. Por isso que nós precisamos nos alimentar da verdade todos os dias, porque a nossa mente natural, ela quer sair desse lugar. A nossa alma quer sair desse lugar. Os nossos sentimentos querem sair desse lugar. Jesus trata com eles dizendo duas coisas importantes. Primeiro, tem de bom ânimo. O ânimo é um estado emocional. Segundo, não temais. Temer, aqui é o sentido de ter medo mesmo, é um estado emocional. Jesus lhes disse, tende bom ânimo. Jesus está cuidando do emocional deles. Jesus diz, não temas, sou eu. Jesus está cuidando do emocional deles. E depois disso, Jesus diz assim, para Pedro especialmente, por que duvidaste? Você vê quanto que o emocional é importante? O quanto que o próprio Deus, o próprio Senhor cuida do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, dos nossos sentimentos. Afinal, foi Ele que nos criou com mente, glória a Deus por isso, com sentimentos, glória a Deus por isso. Você consegue entender isso? Então eu quero te dizer, não precisa ficar desanimado, não precisa temer. A sensação de não estarmos com os pés no chão é ruim, mas a fé nos leva realmente para um lugar onde nós temos os nossos pés no chão, no campo do Espírito, no campo da vida cristã. Nós estamos com os nossos pés sobre a rocha, sobre a verdade é Cristo. Amém? A verdade é o Senhor. A verdade é a sua palavra. Amém? Pastor, mas vai ser... O que o senhor acha? Vai ser meio tenso, não vai? Eu acho. Só que se nós olharmos para Atos 27, você pode ir lá depois e olhar para esse texto, nós vamos ver um apóstolo Paulo, homem cheio de fé, salvar só a vida dele e daqueles que estavam com ele. Pastor, o senhor acha que vai ser tão caótico assim? Não, também não acho que vai ser tão caótico assim. Mas Deus está no controle. Se aprovar a Deus, nós oramos para que não aconteça. Mas se aprovar a Deus que nós vamos passar por mais 20, 30, 40 dias fechados, nós vamos continuar. Nós vamos continuar com a nossa fé, com a nossa mente sadia. Amém? Os irmãos aí que ficam nos grupos colocando por aí, é bolo, é comida, é isso, é aquilo, é graça, é brincadeira. Mente sadia, isso é gostoso. Nós vamos continuar com a nossa mente sadia e com o nosso coração cheio de fé no Senhor. Só que naquela circunstância de Paulo, você precisa entender, e eu preciso entender, que o navio se esborrachou todo. Os recursos, as encomendas que estavam naquele navio se perderam. O navio precisou ser aliviado. A parte material, naquela circunstância onde Paulo está viajando,
não porque ele queria forçosamente e porque não deram ouvidos à voz profética. Olha aí a revelação vindo de novo. Os bens materiais se esfacilaram. Veja bem, porque não deram ouvidos à voz profética, os bens materiais se esfacelaram. Quantos homens de Deus, mulheres de Deus, falaram profeticamente ao redor do mundo nos últimos anos? Você sabe, eu estou aqui pensando, por que ninguém está escapando dessa? O mundo inteiro está, de certa maneira, tendo que lidar com isso. Porque com a mídia social, o Evangelho foi parar nos 4 cantos da terra. A voz profética foi parar nos 4 cantos da terra. Todos, de alguma maneira, foram, ou a grande maioria foi, informar, avisar que há um Deus no céu que não concorda com o pecado, que não concorda com a corrupção, que não concorda com a perversidade, que não concorda com a imoralidade. Aliás, não é nenhuma questão de concordar, reprova totalmente a corrupção, a imoralidade, o pecado. Quantos casamentos se perderam nesses últimos tempos dentro da igreja, e Deus avisando, porque Deus sempre levanta os profetas para avisar. O temor tinha ido embora. E eu pergunto agora, como é que fica? E se Deus resolver nos levar a uma dependência dia após dia maior, para que haja um quebrantamento no nosso coração, um entendimento que Deus é Deus? Irmão, se Deus precisar fazer para que o homem não se perca eternamente, Deus vai fazer. Mas eu confio no Senhor. Amém? Alguém pode dizer assim, pastor, é fácil, é pastor, é não sei o quê. Irmãos, deixa eu falar para você, não tem título, não tem condição social. Uma certa vez na nossa vida, nós passamos por um desafio muito grande. É aquele lugar onde você só vê Deus em uma circunstância de impossibilidade, e você tem que entregar tudo ao Senhor e dizer, Deus, seja conforme a tua vontade. Eu só não permito, Pai, essa foi a minha oração naquela vez, que o diabo venha roubar aquilo que me pertence, aquilo que o Senhor deu. Amém, querido? Faça uma oração como essa. Deus, eu te dou tudo, tudo te pertence, eu só não quero ser roubado pelo inimigo, em o nome de Jesus. Vamos orar? Medite nessas coisas, pense um pouco nisso, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós podemos todos os dias ser edificados pela tua palavra. Senhor, que preciosa foi essa meditação, eu te louvo pelo teu Santo Espírito. Senhor, nós temos uma dependência total no Senhor. Mas alguém pode dizer assim, o pastor mudou o discurso. Não, é uma questão de momento e meditação. Eu creio e continuo crendo, Senhor, que no teu poder nós podemos voltar à vida normal o mais rápido possível. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode deter o vírus a hora que o Senhor quiser. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode livrar da enfermidade que esse vírus acomete as pessoas a qualquer momento. O Senhor pode mudar o jogo a qualquer momento. Creio totalmente. Hoje, Pai, nossa posição de fé é de considerar as autoridades, até porque a Bíblia ensina e instrui a respeito disso. Mas eu oro intercedendo por cada família da comunidade local, da igreja local e daqueles que me assistem, as nossas famílias de sangue. Senhor, oramos para que o Senhor nos livre do mal. Talvez alguns estão aflitos, alguns estão amedrontados, alguns estão sem ânimo já, e eu oro para que o Senhor ordene as emoções de cada um de nós, com paz,
com alegria, com confiança no Senhor, em nome de Jesus. Uma fé que vai se tornando robusta a cada dia que passa, porque a tua palavra é verdadeira e nós confiamos naquele que era, que é, que há de vir. Senhor, nós em nome de Jesus oramos pela saúde das pessoas, aqueles que nos assistem, que porventura estão passando por uma necessidade. Oramos, Senhor, cura, no nome de Jesus, haja cura. Te repreendo enfermidade, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se porventura alguém assistir esse vídeo e estiver infectado dessa moléstia do coronavírus, eu te repreendo, coronavírus, dessa vida em nome de Jesus. Que o Senhor, com o sangue do Cordeiro, nos guarde, livre deste mal. Livre os nossos, as nossas famílias, não só deste mal, mas dos males em si. Em nome de Jesus. Livra, Senhor, de todos os males, em nome de Jesus. Livra, Senhor, dos problemas relacionais. Livra, Senhor, em nome de Jesus, da falta de recursos. Que o Senhor sustente, eu creio que o Senhor é poderoso para sustentar o seu povo. Sustente a renda das famílias sobrenaturalmente. É tempo de viver numa dependência total do Senhor. Sobrenaturalmente seja mantido o emprego, a renda das famílias, Senhor, o cuidado das famílias, em nome de Jesus, a provisão dos lares, não só das famílias que conhecemos, mas sobre esta nação, Pai. Abençoa os governos, que haja uma sabedoria, Senhor, seja realmente extirpado do meio social a podridão da mídia que se levanta não para ajudar, mas opor-se. Seja, Pai, denunciado e exposto o coração dos políticos que só querem aproveitar-se da situação, em nome de Jesus. Pai, eu tenho certeza que a resposta certa vem do Senhor. Abençoa o governo, abençoa as pessoas, abençoa as autoridades, abençoa os médicos, abençoa os profissionais de saúde, livra do mal, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Livra de todo o mal, Senhor. Livra em nome de Jesus. Livra os grupos de risco deste mal. Livra, Senhor, os que têm doenças pré-existentes desse mal. Livra, Senhor, em nome de Jesus. O sangue do Cordeiro seja sobre cada família, cada lar, cada pessoa, sobre esta nação, aplacando a investida desse vírus em nome de Jesus. Que o Senhor possa perdoar o nosso pecado, o pecado dessa nação, o meu pecado, em nome de Jesus, e seja aplacado este problema o mais rápido possível. Senhor, o mais rápido possível. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado por ficar esse tempo assistindo. Que o Senhor fale com o seu coração e te dê uma noite preciosíssima. Em nome de Jesus. Amém.